Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o vídeo aqui com um trecho do Gazeta Esportiva com a Marina Buffon, direto lá do Allianz Parque, falando sobre toda a preparação para esse confronto de domingo, como que vai ser o cronograma da viagem, vai de ônibus, vai de avião, vai falar tudo sobre os treinamentos e essa preparação para a grande final, e a gente vai fechar o vídeo com o pessoal da ESPN e o Pascoal cravando aí a volta de Paulinho. E ainda vamos falar sobre titularidade do John Ares. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Então vamos começar nosso giro de repórteres com a Marina, que tá lá na sala de troféus do Allianz Parque. Deixa eu ir pro nosso telão, porque eu gostaria que a Marina contasse um pouquinho como que tá a programação do Verdão para essa grande final que vem por aí. É isso, Michele. Boa noite novamente para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. A programação do Palmeiras é a seguinte: tem treino hoje, rolou esse treino agora lá na academia de futebol. Amanhã essa equipe vai se reapresentar pela manhã e vai de ônibus até a cidade de Catanduva. Sim, Catanduva, que fica mais ou menos uns 45 minutos de Novo Horizonte, que é o local da partida contra o Novo Horizontino. Esse jogo acontece no domingo às 8h30 da noite, lá no Jorjão. Lembrando, o Novo Horizontino tem 100% de aproveitamento nesse estádio. Venceu o próprio Palmeiras de goleada na primeira fase do Campeonato Paulista. A gente bem sabe, era um time modificado, mas era o Palmeiras, era o técnico Abel Ferreira. Eliminou o Santos nesse mesmo estádio, eliminou o Corinthians nesse mesmo estádio e agora busca também tentar fazer história e conquistar o seu primeiro estadual, esse título de grande expressão para o Novo Horizontino. O Palmeiras, é claro, segue a sua programação, como eu passei para vocês. Essa viagem acontece amanhã de ônibus e a grande preocupação, é claro, é o atacante Vitor Roque, que segue realizando um cronograma individualizado para estar 100% no domingo, para ser titular e para jogar os 90 minutos. Michele. Beleza, Marina. E aí, Alex Miller, como que você vê essa viagem do Palmeiras, Garrafa também? Olha, eu confesso que eu fiquei fazendo até umas contas, né, de tempo de viagem e eu fiquei na dúvida. Então não estou nem aqui criticando a estratégia do Palmeiras, mas eu confesso que eu estranhei um pouquinho, né? O que seria melhor? Ficar 7 horas dentro de um ônibus até chegar em Catanduva, por mais que o ônibus seja aquele ônibus leito, que os jogadores deitem, vão deitados como se estivessem numa cama, mas são 7 horas dentro de um ônibus. Ou seria melhor pegar 40 minutos de avião até Rio Preto e depois mais 1 hora e pouco de ônibus? Mas quanto tempo, me desculpe, Alex, mas quanto tempo demora para você pegar esses 40 minutos de avião? Se for voo fretado e não precisar ficar tomando chá de cadeira na sala de embarque, aquele voo fretado que você entra e já entra no avião e vai embora, é tudo isso não sei custa, se dá 7 horas, né? Mas o avião da tia Leila, normalmente ele sai de Sorocaba. Tá, não sei. Né? Aí você faz uma viagem você faz uma viagem até Sorocaba. Aí, pá, avião, não sei o quê, blá, 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 daqui a pouco desce lá, depois mais 1 hora, sabe? Acho que eu não vejo nenhum problema, não. Eu também não estou falando nem que eu estou vendo problema, só estou tentando, assim, pensar junto com vocês que até estão porque assistindo. Novo Horizonte, né, não tem um aeroporto que comporte o seria avião. Rio Preto. Seria Rio Preto, uma outra cidade, aí tem um deslocamento também de 1 hora. Então acho que o planejamento foi legal. Eu volto e meia, vou para Londrina, lá vou para Cambé, vou no leito cama. Pô, velho, na boa, você vai dormindo assim. Então eu quando pego o ônibus assim para viajar, começa a dar um pouco de enjoo depois de um certo tempo. É que são 7 horas, não são cansativo. 2, 3 horas, entende? Aí dói a lombar porque fico sentada e tem daqui que... para Londrina entendeu? eu vou, são 8 horas de viagem no ônibus, vou dormindo que aí de nem repente bebê, pega tranquilo. um trânsito. Eu acho que se tivesse oportunidade de avião, sendo até que a tia tem um avião, de avião, gente. Mas o avião não sai da academia, gente. Sai lá em Sorocaba, aí tem viagem, trânsito, essa Castelo para você chegar até Barueri. Mas vai um dia antes, né? Vai. Enfim, acho que tá tranquilo, Acho que é o seguinte, a Marina tá lá na sala de troféus do Palmeiras, né? O Novo Horizontino pode ser campeão? Pode. Novo Horizontino, a gente vai falar mais sobre o jogo, o Novo Horizontino tem capacidade de ser campeão, possibilidade. É mais longe que joga na Barretos. sua casa. Mas aproveite
aproveite que já está aí na sala de troféus. Marina, pede para deixar separado um lugarzinho aí, porque o troféu do Campeonato Paulista vai para a sala de troféus do Palmeiras. Ah, é. Isso, canta a vitória antes da hora. Eu estou emitindo minha opinião, não vou ficar em cima do muro. Você não. Pra você, qual a porcentagem de chance do Palmeiras? 90-10. Ah, Garrafa. 90-10. Isso, deixa os jogadores entrarem com essa O Garrafa ideia. tá de sacanagem. Não tô de sacanagem. Lógico que tá. Vai, Não não vem com esse gente. papinho de zica Lógico que invertido. Eu tô dando a minha opinião, 90-10. 45. Primeiro que não é invertido, é reverso. Reverso. Segundo, pra mim é. segundo que você tem que pensar que o Novo Horizontino foi a melhor campanha, tá invicto a 14 jogos Invicto dentro em de casa. Vai ter a volta do Rômulo, que Mas é o vai seu ser melhor vice-campeão. jogador, que seja. Aí você pode ter a opinião e um palpite. É isso. Mas falar 90-10, 90-10, um panorama desse 90-10. não combina com a realidade do futebol de hoje. Não combina. 90-10. verdade. E o Palmeiras, se perder esse título, a cobrança tem que ser feita sim. Ah, tudo bem. A cobrança Eu tem que ser também feita, porque a vantagem é muito grande. Pelo investimento, pelo time que tem, pelo resultado que conquistou aqui, pelos jogadores que tem. O Palmeiras tem se dado ao luxo de ter John Arias no banco. Claro, Pra mim, claro. é uma loucura, uma insanidade. Eu Olha acho lá, que, você inclusive- falou, olha ó, lá. o lugarzinho ali, já pode tá pôr ali, do ó. lado lá, ali em cima, ali, ó. Pode colocar ali. Já tem lugar Pode ali, separar. ó, já E tem. isso não é nenhum desrespeito a Novo Horizonte, ao trabalho feito pelo Novo Horizontino, mas eu entendo que é muito difícil. Tivesse arrancado aqui um empatezinho, né? Aí você ainda podia falar, não. Mas, ô Garrafa, se o Novo Horizontino fizer 1-0, vai pra pros pênaltis. pênaltis, Se minha mãe fosse homem, eu Eu teria tinha dois pais, não gente. sei se Não, vocês você têm não teria também. nascido. Você sabe, eu dou um jeito. Nasce de outro jeito, meu pai assumia lá, sei lá, vamos fazer. Bom, o torcedor palmeirense tem vivido um início de ano atípico, né? Sem contar o Allianz Parque. E mesmo depois da troca do gramado, pode ser que essas ausências se repitam ao longo do ano. Uma casa de espetáculos, mas nem sempre do Palmeiras. Os shows no Allianz Parque são uma velha dor de cabeça do torcedor e do clube. E neste ano não será diferente. Por enquanto, 15 apresentações estão previstas para acontecer no estádio ao longo de 2026. O calendário do futebol brasileiro ainda não está completamente definido, mas o risco de o Palmeiras ter de abrir mão de sua casa mais vezes não é pequeno. O Palmeiras se acostumou a ter o Allianz Parque como sua fortaleza. O caldeirão formado na Casa Alviverde quase sempre surte efeito. Mas é aqui a mais de 30 quilômetros da Rua Palestra Itália que o Palmeiras encontrou uma alternativa para os shows em seu estádio. A capacidade de público é menor. A distância da capital paulista é outro fator que joga contra a utilização da Arena Crefisa Barueri. Em jogos com menos apelo, o Palmeiras não tem emplacado bons públicos no estádio. Resta ao palmeirense torcer para que o Allianz Parque esteja disponível quando novas decisões chegarem. Bom, não é a mesma coisa Barueri e Allianz Parque, a gente sabe, né? O próprio Alexia comenta muito isso. Ontem, Matheus Carriere falou a mesma coisa. São 15 datas, Alex. Isso é... Qual o nível de prejudicial para o Palmeiras? É um nível grande, Prejuízo, nível alto, né? Primeiro financeiro, né? O Palmeiras perde muito dinheiro de bilheteria, as rendas batem aí perto de 1 milhão, às vezes nem isso na Arena Barueri, e no Allianz Parque chega lá 3 milhões, 4 milhões, dependendo do jogo, então tem perda de dinheiro, menos pessoas vão ao estádio, a localização é muito mais complicada do que o Allianz Parque, o jeito de você chegar, onde parar carro, os estacionamentos em volta da Arena Barueri, R$150 para parar o carro. Nossa, que isso. Então, são vários fatores que, se você começa a juntar, dificultam o torcedor a ir ver um jogo lá. Por isso que só lota em jogo decisivo mesmo. Porque para pagar tudo isso, não é qualquer um que tem condição de chegar e desembolsar ali 150 de estacionamento. Se você vai com uma pessoa da família, você vai com 2 filhos, ou vai com, um casal e um filho, 2 filhos, imagina quanto que você não vai gastar de ingresso, de estacionamento, ou vai pegar ter uma água e uma pipoca, ou vai ter dificuldade no transporte público, porque é bem mais difícil chegar lá do que chegar no Allianz Parque. Então, é complicado, só que o Palmeiras
tem esse acordo com a W Torre por 30 anos, né? Vai até 2044. Ixi, demora ainda. Demora e tem que e já se acostumou, na verdade, né? Que tem que se acostumar. A gente sabe que é assim e o Palmeiras vai driblando do jeito que pode essa situação. E existe sempre uma preocupação e um acordo entre o Palmeiras e a W Torre para que em momentos de finais, de jogos decisivos, possa haver ali uma flexibilidade para que o Palmeiras sempre possa usar o Allianz Parque. Para mostrar que esse número é expressivo, quantas rodadas tem o turno do Campeonato Brasileiro? 19. 19. São 15, é quase um turno inteiro. Claro que isso é dividido em todas as competições, mas é quase um turno inteiro do Campeonato Brasileiro você jogar no seu estádio. É um número emblemático, mas eu não sei qual foi o acordo firmado, né, como é que funciona isso, se tinha o número de shows e tal. Acho que isso pode ser levantado lá pela direção, mas o que está acordado tem que ser respeitado. O Palmeiras, ele não gastou nenhum real para a construção do seu estádio e está tendo que pagar, tem que pagar de alguma forma, ou é com dinheiro ou com esse ônus de muitos jogos ficar sem a sua casa. E vai se ajeitando em Barueri. Aliás, o Palmeiras em Barueri, é verdade que muito mais pelo Campeonato Paulista, né? Ele vem invicto, né? Em Barueri. Tem o mesmo tipo de gramado, mas perde tudo isso que o Alex falou, essa atmosfera, o clima do seu estádio. Mas tudo na vida tem o seu preço, né? Faz parte. Bom, a gente volta para o Allianz Parque para falar mais um pouquinho do Palmeiras e o assunto agora é o goleiro Carlos Miguel. O que você separou do jogador pra gente? Pois é, Michele, a gente aqui na sala de troféus do Palmeiras tem uma área reservada só para os goleiros, porque, claro, o Palmeiras é um grande descobridor dos arqueiros aí, tem vários nomes aqui, tem Marcos Veloso, Oberdan Catani, Jailson, o Everton, que saiu agora para justamente a chegada do Carlos Miguel. Carlos Miguel, que foi um personagem importantíssimo no jogo da ida da final do Campeonato Paulista, porque defendeu o pênalti batido pelo Robson, foi no meio ali do gol, ele defende, foi o primeiro pênalti dele defendido pelo Verdão, inclusive, e ele, se entrar em campo no domingo, como tudo indica que irá, vai igualar os 26 jogos que ele tem com a camisa do arquirrival, do Corinthians. Sim, antes de Nottingham Forest, ele estava no Corinthians, toda aquela história que a gente já falou por aqui. E eu resolvi trazer para vocês, a TV Gazeta Esportiva resolveu trazer aqui um debate. Nos 26 jogos que ele teve com a camisa do Timão, posso falar isso aqui, né? Estou na sala de troféus do Palmeiras. E esses 25 com a camisa do Palmeiras, onde ele está sendo melhor? Vamos lá, então, fazer esse comparativo. No Corinthians, foram 26 jogos, 23 como titular. Lembrando que ele teve uma sequência de 14 jogos, em que ele pegou bastante ali e tal, tudo mais. Foram 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, com aproveitamento de 73%. No Palmeiras, atualmente, ele tem 25 partidas, todas como titular, com 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 66% de aproveitamento. Olha que interessante também, ele tem esse pênalti defendido pelo Palmeiras, também tem um pelo Corinthians e um pelo Nottingham Forest. E aí, onde ele é melhor? Bom, pelos dados ali, foi melhor no Corinthians, Para mim, ele é melhor no Palmeiras. Ele é melhor no Palmeiras, no Nottingham Forest. Ele não tem história no Corinthians. Gente, não esquece esse negócio de Carlos Miguel. Tem que esquecer que o Carlos Miguel passou pelo Corinthians. Por que eu tô falando isso? Porque ele não quis jogar no Corinthians. Ele abriu mão do Corinthians, um direito dele. Parece aquele que fica querendo falar do antigo namorado, né? Então, acabou, assim, né? Essa história acabou. Que história ele tem no Corinthians? Foi campeão pelo Corinthians? Não foi. Né? Foi decisivo em algum grande jogo para o Corinthians? Não foi. Esses números que a Marina obviamente relatou, foi buscar, são números reais. Mas a minha validação por uma história passa longe desses números. Ele não tem identidade com a torcida corintiana. A única lembrança que a torcida corintiana tem dele, né, conversando com os meus amigos corintianos e tal, é quando ele foi embora. Né? Que assim, pediram até para fazer um busto ali, próximo ao Parque São Jorge, não dentro. Porque com a saída do Carlos Miguel, chegou o grande Hugo. Né? Chegou o grande Hugo, pegador de pênaltis, campeão pelo Corinthians, que vai à Copa do Mundo, diferentemente do Carlos Miguel, que não tem história no Corinthians, pode fazer história no Palmeiras, pegou um pênalti com a camisa do Palmeiras, não é? Mas para mim ainda é uma interrogação. Um jogador que tem deficiências na bola rasteira, ele pode ser um grande goleiro, pode vir ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Mas para mim, eu trato ele como um goleiro início de carreira. Tem pouquíssimos jogos, né? E algumas deficiências. Então, a história dele no Corinthians, para mim, ela não existe, com todo o respeito que ele me merece. Eu já tenho alguns outros amigos corintianos, diferentes do Osmar Garrafa. Que bairro que é esse, pessoal? Aqui da espalhados por vários lugares, né?
que dizem que esse ranço e essa raiva que os corintianos têm em relação ao Carlos Miguel... Não, esses meus amigos, não estou falando de você, os meus, né? Eles têm essa coisa pro Carlos Miguel... Porque ele era tão bom, que quando ele fez isso com o Corinthians, doeu tanto a alma que a cicatriz ficou. É verdade, então, quando o assunto é Carlos Miguel, esses meus amigos corintianos acabam sempre falando de uma forma assim, com ressentimento, sabe? Com uma pontinha assim de rancor, de mágoa. Eu acho. Como que se tem. meus amigos, Mas mas meus eu acho amigos, que não teve, seus, os sim. meus amigos Mas corintianos. esses seus amigos corintianos torcem pro Corinthians da Zona Leste ou pro Corinthians da Inglaterra? Não tem isso. Não é Torcedor possível. é em qualquer lugar. Não sei, porque assim... Torcedor é em qualquer impossível. lugar. Eu gostaria de conversar Se o com Carlos esses Miguel corintianos. tivesse sido um frangueiro no Corinthians e ele Ninguém ia tivesse vindo sentir pro Palmeiras, falta. A gente nem ia tá azar falando. do Palmeiras. Mas como ele tá arrebentando no Palmeiras também... Arrebentando no Palmeiras? Não tá, não? Tá indo bem, tá indo bem. Pô, não tá indo bem? Ó, você conhece bem a torcida do Palmeiras, hein? Um pouquinho. Você conhece muito bem a torcida do Palmeiras. pouquinho conheço. Você sabe como é que é. Eu acho Os que jogos são grandes não dois chegaram. grandes goleiros. E Não- tem que não, peraí, parabenizar. Ele falou, Michele, desculpa, ele falou que os jogos grandes não chegaram. Ele só foi eleito o melhor em campo contra o Corinthians, na casa do Corinthians, onde a pressão era gigantesca sobre ele. E ele foi o melhor em campo naquele derby dentro da Neoquímica Arena. E o agora, maior, Palmeiras- ele é o peraí, maior. e agora defendeu um pênalti na final do O campeonato. Palmeiras tem uma... Você sabe muito bem, né? Sei. Conhece a história do Palmeiras profundamente. O Palmeiras tem uma academia de goleiros. Verdade. Professor Valdir Joaquim de Moraes, Isso. Marcos, Tradição, Emerson Leão, Veloso, Agora, tantos todos eles- outros goleiros. O Carlos Miguel ainda está em início de carreira, gente. É só isso que eu tô Todos é o falando. grande mas goleiro, mas Garrafa. todos eles não começaram a carreira acho que com 200 jogos. Todos começaram com 1, 2, 3, igual o Carlos Miguel. Então é o início dele. A sorte é que o Fabinho Soldado levou o Hugo pro Corinthians, viu? Isso foi a coisa acertada. Se não... Abu Faz Khatib, o único atleta que iria representar o Irã nos Jogos Paralímpicos de Inverno na Itália, foi obrigado a desistir devido... Vou dar uma notícia para vocês, com respeitando os meus amigos que eu tenho no Palmeiras. O Paulinho voltou a treinar com bola no campo, hoje inclusive. Novamente, o Paulinho está vindo numa sequência de treinamentos com bola, já está no campo e há uma programação mais acelerada para que ele possa voltar às atividades normais. E aí, o Vitor está falando de um jogador, que é o John Arias, aí nós teremos dois com essa perspectiva. Sim. Né? E aí, o Palmeiras vai ter um banco luxuoso. John Arias e Paulinho. Não, aí não dá, né? Né? Eu não vejo, assim, duas das mais pessoal, caras contratações eu que o Palmeiras tem. Eu sei que o Abel, do Mauri, mas não vejo Arias no banco. Eu não vejo sentido até. O cara sai lá da Inglaterra para vir para cá para ficar no banco. O Arias joga gasta em várias posições, versatilidade aí que a gente tem apontado todos os dias aqui. Mas onde ele joga melhor é no lado Meia direito. ponta pela direita. É no lado direito. E um detalhe, Zé, E ali é o ala, né? que você foi jogador, sabe disso. Um dos motivos que fizeram ele voltar para o Palmeiras é porque teve uma conversa com o técnico da seleção da Colômbia, falou, tem Copa do Mundo, você tem que jogar mais. Essa é uma realidade. Você está falando uma realidade. Isso é uma realidade. Então, Por isso que eu ele tô tá afim de falando. jogar. E ele fisicamente deve estar muito em forma porque ele vem na Sim, Premier mas League. na Copa ele Premier tá, League. né? Então, o técnico da Colômbia, eu acho que sim. Na Copa ele tá. Eu jamais deixaria de convocá-lo. Mas o técnico da Colômbia falou, você precisa jogar mais. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. Falando primeiro aí sobre a estratégia do Palmeiras em ir de ônibus lá para Novo Horizontino. Já vai partir amanhã, vai fazer grande parte da viagem amanhã e vai ficar 45 minutos aí, como a Marina Buffon deixou claro aí pra gente no vídeo. Então, assim, é uma estratégia, como o Garrafa ressaltou. Se fosse de avião, tinha que ir para Sorocaba, tem um tempo para ir para lá, se bem que sábado talvez não pegue lá esse trânsito, mas enfim, o Palmeiras definiu essa estratégia em ir de ônibus e amanhã vai estar iniciando já essa viagem para Novo Horizontino e a gente acredita que vai dar tudo certo, leito-cama, como foi falado, então o pessoal vai descansando, por mais que seja no ônibus, mas tem todo o conforto ali para os jogadores e descansando. E aí ficar próximo lá, ficar 45 minutos lá do estádio do Jorjão. Né? Falou aí sobre o Allianz Parque, cara, a gente já sabe, né? Vai até 44, né? 2044, essa rotina com a W Torres. Pô, vamos lembrar, né, rapaziada? Não botamos dinheiro. Então, de ganhar um estádio não é para qualquer um. Foi um baita negócio pro Palmeiras. Então, assim,
esses 15 shows que tem agendados não necessariamente vai cair em jogos que o Palmeiras vai estar em casa. Vai ter dia que o Palmeiras vai estar fazendo jogo fora de casa. Então, não dá para dizer que são 15 datas que o Palmeiras vai deixar de jogar no Allianz. Não tem como a gente afirmar isso. Então, uma coisa que a gente já sabe, então não tem muito o que questionar. O ruim lá da Barueri é essa questão do transporte, estacionamento caro, então dificulta bastante a torcida comparecer, né? E acaba perdendo dinheiro nessa questão, né, do estádio, mas não tem como falar que perdeu dinheiro por ter ganhado o estádio. Então, isso aí já é o que a gente já sabe, já tem um tempo, então bola pra frente, vamos que vamos. E sobre Paulinho, né, cara? Paulinho pode sim voltar a jogar no domingo. Então, para quem acompanha o canal, a gente já vem trazendo que o Palmeiras tinha essa expectativa do retorno do Paulinho no início de março, tá? Então, eu já tinha trago aqui para vocês que o Palmeiras tinha essa expectativa do Paulinho voltar para a final. Então, o Pascoal trouxe a informação que ele voltou a treinar. Na verdade, ele já estava treinando com bola, mas aí ele voltou a treinar com o grupo, propriamente dito. Então, tem uma grande possibilidade do Paulinho entrar em campo no domingo. Fato é, naquele mesmo esquema do ano passado, vai começar a ganhar a minutagem. Vai aí de 10 a 15 minutos entrando no domingo, e aí vai ter o jogo contra o Vasco. Pode ser 10 a 15 novamente, porque vai ser um curto período, ou então não jogue contra o Vasco, aí jogue no outro final de semana, e aí vai aumentando a carga de 10 a 15, de 15 a 20, e assim sucessivamente, até ele ficar 100%. A verdade é que o Paulinho, a gente acredita que o Paulinho vai estar 100% após a Copa. Após a Copa, o Paulinho deve estar, sim, 100%, porque ele vai ainda reconquistar a confiança, né, de entrar numa dividida, disputar a bola. Então, assim, vai ter todo esse cronograma de ir ganhando a minutagem e ganhar a confiança. Então, a gente acredita que após a Copa, o Paulinho esteja 100%. E essa questão, cara, do Arias, é fato, realmente ele voltou para o Brasil porque ano de Copa do Mundo ele tem que estar ganhando minutagem, precisa estar melhor, né? Ele fisicamente está muito bem, veio lá da Premier League, estava no meio da temporada. Ele, na verdade, hoje é o que tá com um preparo físico melhor do elenco, porque o Palmeiras não teve pré-temporada aqui, ele estava jogando lá, ele está muito bem. Então, assim, a gente acredita e aposta também nessa possibilidade do Arias entrar sim como titular nesse jogo contra o Novo Horizontino de domingo. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você acha aí dessa possibilidade do Paulinho voltando no domingo e o Arias ser titular? Então compartilha com a gente a sua opinião, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, porque quando você deixa o like, quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que o nosso canal é um canal que traz boas notícias, boas informações do nosso Palmeiras. Então o YouTube por ele mesmo começa a entregar o nosso canal e nossos vídeos para muito mais palmeirense. Então é isso, valeu rapaziada, um grande abraço.